E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou de volta aqui ao Portal Disparada para fazer uma série de entrevistas, análises sobre a atualidade política nacional, brasileira e internacional. Estou falando a partir da Suécia, mas com um mundo tão conectado, é como se estivesse aí pertinho de você, que está assistindo a partir do Brasil. E tenho o prazer hoje de conversar com o cientista político Felipe Quintas sobre um tema que ainda não está muito forte no debate brasileiro, mas que já tem sido discutido fora do Brasil, que é uma eventual transição do capitalismo para o que estão chamando de neofeudalismo, por causa da concentração da riqueza que está tão evidenciada que no feudalismo, como o conhecemos, havia a propriedade, né? A terra, a pessoa pegava aquela terra emprestada, plantava e pagava com 2/3 da produção ao topo da pirâmide. E hoje em dia, nós não sabemos o que é esse topo da pirâmide, mas estamos perdendo cada vez mais o direito de posse, estamos vivendo de alugar a música que ouvimos, o filme que assistimos, o carro que compramos em longas prestações, mas se deixarmos de pagar uma única delas, perdemos o carro. Enfim, hoje o direito de posse é quase, como diria algum juiz do Supremo do Brasil, uma quimera. E é sobre isso que eu vou conversar com o Felipe Quintas. Felipe Quintas, um prazer revê-lo, dessa vez aqui no Portal Disparada. Bom dia, Wellington. O prazer é todo meu em voltar a conversar contigo, né? Voltar a trocar ideias tão importantes, né? A discutir assuntos cruciais, né? Essa questão do neofeudalismo, que, como você muito bem falou, tem ganhado projeção em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, né? Isso tem sido mais discutido desde antes da pandemia. Já no final de 2019, iniciozinho de 2020, esse assunto já vinha à tona, né? Quando começou a pandemia, houve uma esperança por parte de muitos grupos de que houvesse uma reabilitação do Estado Nacional para conter os efeitos danosos à saúde, à economia que a pandemia vinha causando. Só que, até o momento, essa esperança não se concretizou. Muito pelo contrário, os Estados nacionais continuam se enfraquecendo e as grandes corporações tecnológicas ganham muito poder às custas do poder do Estado Nacional, né? Relembremos que, historicamente, o fim do feudalismo se deu com a construção dos Estados nacionais, com as coroas, as monarquias se sobrepondo ao poder particular dos senhores feudais, dos barões feudais. Hoje ocorre um processo contrário. Os barões feudais da tecnologia, os barões do tecnofeudalismo, ganham cada vez mais poder às custas do Estado. Os barões do tecnofeudalismo, né, Google, Microsoft, Apple, conseguem estabelecer verdadeiros espaços de convivência e de socialização em que eles estabelecem as suas próprias regras, né? Um exemplo, muitas vezes, acima, inclusive, dos poderes democraticamente eleitos, né? O caso do banimento das contas do Trump, do Twitter, Facebook, é um exemplo cabal disso. Eu não sou trumpista, porque o Trump representa o império estadunidense que tanto mal fez ao Brasil, à América Latina, né? Mas é um fato inédito, né? Pelo menos na história moderna, de poder de corporações empresariais vetando o poder de expressão do presidente. E o presidente ficando sem meios de se comunicar com a população, porque esses meios de comunicação estão todos controlados por esses poderes tecnofeudais. Isso mostra a erosão do poder do Estado Nacional. E com a erosão do Estado Nacional, vem também a erosão das instituições de bem-estar social, das instituições desenvolvimentistas que acompanharam a criação, a consolidação dos Estados Nacionais. E com isso a destruição da classe média, né? A destruição das possibilidades de ascensão social e a emergência de uma estratificação social cada vez mais rígida. Sim.
Ô, Felipe Quintas, você falou aí sobre o enfraquecimento do Estado e da classe média. E é exatamente aí que vai a minha primeira pergunta, que eu acho que você já vai acertando na veia, na primeira pergunta, porque na sua introdução você praticamente antecipa um pouco do que eu estava querendo discutir com você aqui, e o nosso público vai poder, nos comentários, emitir opiniões e fortalecer esse debate. Você acredita que as dificuldades de adaptação das esquerdas e da classe média em todo o mundo estariam na aceitação de que o capitalismo e os modelos de produção mudaram e hoje vivemos um neofeudalismo, como colocamos aí no início da nossa conversa, que cobra aluguel de tudo o que fazemos e usamos, estamos praticamente trabalhando para pagar aquilo que não é nosso? Exatamente. Eu considero que a esquerda, em particular, deixou de existir, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo, porque a esquerda se constituiu historicamente, né, pelo menos a esquerda que nós conhecemos, se constituiu na sociedade industrial. A esquerda dos partidos trabalhistas que representavam no parlamento os sindicatos dos trabalhadores, né? E como todos nós sabemos, a classe trabalhadora, em vez de ser internacionalista, como o marxismo previa, ela sempre foi nacionalista, porque o capital não precisa ter pátria, mas a classe trabalhadora precisa. A classe trabalhadora precisa de um Estado nacional para instituir uma determinada cidadania para garantir os seus direitos, o seu bem-estar. Então, a classe trabalhadora sempre foi nacionalista. E as esquerdas trabalhistas, social-democratas e até mesmo revolucionárias, leninistas, que emergiram no século XX, todas elas eram nacionalistas, né? Só que elas perderam o bonde da história, né? Porque seus líderes foram cooptados, só que não tem mais nada a apresentar, né? Então não existe uma esquerda contemporânea, porque as ideias e os valores da esquerda continuam num passado que não existem mais, e, por outro lado, as lideranças de esquerda, justamente por isso, não tem mais nada a apresentar. Sim. Pois é, e quando você fala um passado que não existe mais, aí precisamos realmente, e vou fazer bem en passant mesmo, porque isso gera maior polêmica. Eu acho que, por ser um tema novo, como você mesmo reforçou aquilo que eu coloquei, que não está sequer ainda num forte debate dentro do Brasil, nós precisamos reconhecer que podemos ficar aqui rotulados de pedantes, ou de alienados, ou de infiltrados, né? Existem umas expressões maravilhosas no Brasil. Mas o modelo de esquerda que está sendo discutido no Brasil ainda está apegado àqueles valores, um modo de produção que não existe mais, não é? Chão de fábrica, as grandes fábricas, é um exemplo recente, o caso da Ford saindo do Brasil, e depois de bilhões, né, de incentivo e de benefícios, quando acabou-se o que era doce, tchau, não é? E olhe lá se disse tchau, né? Simplesmente saiu deixando aí um lastro de desemprego e uma margem de prejuízo enorme para aquelas pequenas empresas que viviam no entorno, não é? Então, Felipe Quintas, diante dessa falta de pátria, não é? do patrão, que você falou que quem tem pátria é o empregado e não o empregador, você acha que há algum sentido em lutarmos por um sentimento nacionalista nesse contexto de degradação das democracias e também a destruição das soberanias dos países? É claro que sim, porque se não houver nação, o que vai sobrar? Vai sobrar Google, Microsoft, Wall Street. É preciso reconstruir as nações, é preciso reconstruir os estados nacionais para opor uma força coletiva ao tecnofeudalismo. Só combateremos esse tecnofeudalismo a partir do arcabouço das nações, a partir da organização do Estado nacional. Isso não é fácil, né? Não tem necessidade de dizer isso é saudosismo, é voltar ao passado. É claro, o passado não volta, mas alguns princípios, alguns valores são permanentes, né? E precisam ser adaptados
ajustados às novas circunstâncias. Então, o nacionalismo nunca vai sair de moda, porque fora do nacionalismo, o que você tem ou é a barbárie ou é o feudalismo. Não tem outro modo de organização. Todas aquelas utopias iluministas, oitocentistas de sociedades igualitárias, universais, tudo isso já se mostrou que são apenas utopias, né? Porque o universal é uma abstração, né? O que existem são os povos, né? E os povos se organizam em nações. Se eles forem privados desse aspecto nacional, eles são privados deles próprios. Eles perdem autonomia e passam a estar subordinados a poderes que têm a abrangência mundial. Mas no próprio exemplo que você mencionou antes, no caso de Trump, que foi extirpado das redes sociais, nós temos aí um exemplo de supremacia, né, já na prática. Exatamente. Do setor privado. Eu vejo o trumpismo como uma primeira forma de contestação a essa ordem tecnofeudal, uma forma muito embrionária, uma forma muito primária, uma forma muito incompleta, mas é uma forma de contestação. As pessoas que apoiam o Trump, o que elas pedem é a nação americana, só que eles estão pedindo a nação americana. Para nós brasileiros, a nação americana não interessa. O que interessa é a nação brasileira, né? No seu caso aí, que mora na Suécia. A Suécia também não tem nada a ganhar com a nação americana. E efetivamente não ganhou. Tudo que a Suécia construiu foi graças ao Estado sueco e ao capital e ao trabalho sueco. Os Wallenberg e a LO aí fizeram muito mais pela Suécia do que os Estados Unidos. No caso do Brasil, tudo foi o Estado brasileiro, os governos nacionais desenvolvimentistas com os nossos empresários, com os nossos trabalhadores, né? Então, é isso que precisa ser resgatado, essa ideia nacional. É claro que a mídia tenta jogar tudo isso na conta do Trump. Se você é nacionalista, você é trumpista. Mas nacionalismo no Brasil é outra coisa, né? O que o Trump está querendo é reabilitar aquele império estadunidense da década de 70, de 80. Império esse que foi derrotado pelas finanças de Wall Street, que são em sua origem britânicas e holandesas, né? Na verdade, elas pegaram os Estados Unidos emprestados, porque os Estados Unidos, como nação, surgiram fora do circuito financeiro. A independência dos Estados Unidos, em grande parte, foi contra o sistema financeiro britânico, que depois, no século XX, tomou os Estados Unidos de volta e o levou a esse estado de degradação, né? Mas, para nós, tanto os Estados Unidos como nação, quanto o sistema financeiro anglo-batavo, que controla os Estados Unidos, não nos interessa. Precisamos de um nacionalismo que se oponha a ambos. Estou conversando aqui com o cientista político Felipe Quintas para o Portal Disparado. Eu sou Wellington Calazans e tenho o prazer de revê-lo e de poder trocar aqui informações com essa figura inteligentíssima, que é uma promessa para a análise científica da política brasileira. Na verdade, já é uma realidade, mas como é muito jovem, a gente tem que trabalhar ainda como uma promessa para que os mais velhos não fiquem enciumados. Agora, Felipe Quintas, a classe média, ela depende muito daquela coisa, o salário, o 13º, a estabilidade, e ela está lutando contra isso e não está percebendo. Então, temos aí o desemprego, o Banco do Brasil demitindo, empresas estatais fechando, empresas médias e pequenas fechando por falta de consumidor, porque a economia não gira no Brasil, né? Virou uma espécie de terreno de exploração. Então, o que está sobrando no mercado de trabalho aí é a uberização. Isso é um fenômeno mundial. Eu pergunto a você, a uberização das sociedades é um caminho sem volta, Felipe Quintas? Nunca existe um caminho sem volta, sempre é possível um retorno. É claro que o retorno não vai ser aquela situação anterior, né?
E nem deve acontecer, porque se a gente volta para a situação anterior, a gente retorna com todas aquelas contradições que desembocaram na atual situação, né? Então, a gente precisa ir para um estágio superior, a gente precisa aproveitar, por exemplo, no caso do Brasil, né? Não adianta reindustrializar o Brasil com base nas multinacionais em São Paulo, né? Não basta a gente querer voltar para 1980, porque o que a gente vive hoje é resultado daquelas contradições, daqueles impasses que estavam ali, né? Então, por exemplo, o Brasil precisa se reindustrializar, sim, mas precisa se reindustrializar pensando em todas as regiões integradas, não só em São Paulo. O interior da Bahia precisa ser industrializado, o Pará precisa ser industrializado, Goiás precisa ser industrializado, Maranhão, o interior do Maranhão precisa ser industrializado e integrar essa cadeia produtiva em todo o país, de forma a que todas as regiões tenham algum interesse na industrialização. Isso, de certa forma, já está acontecendo, né? Basta ver o fechamento da fábrica das atividades fabris da Ford, a maior parte das fábricas já estavam fora de São Paulo, né? Mas o problema foi que Bahia, Maranhão, esses estados quiseram ser uma cópia de São Paulo, né? Ou seja, um playground do capital estrangeiro. Mas a gente precisa de um capital nacional aqui, vinculado ao país, né? Com participação do Estado dos trabalhadores para garantir essa permanência no país. Mas para isso precisa ter estratégia, precisa ter lideranças políticas comprometidas com isso. E isso é o mais difícil hoje. Com certeza. Inclusive, eu no meu Twitter, eu brinquei dizendo que seria uma grande oportunidade para resgatarmos a FENEME, né? Fábrica Nacional de Motores, né? Para quem não chegou a conhecer, para quem é jovem, Felipe Quintas é jovem, mas já leu com certeza e deve conhecer com muito mais profundidade do que eu, mas eu cheguei mesmo a ver aqueles caminhões da FENEME quando eu era criança, viu, Felipe Quintas? Não é saudosismo, não, mas era bem mais interessante ter um carro nacional, por mais carroça que fosse, até porque Ford Ka, Fiesta, Focus não são lá essas Ferraris que as pessoas vendem, né? É apenas um Ford. Então, poderiam ser os nossos carros aí no Brasil, fabricados aí no Brasil, né? Com indústria, tecnologia e indústria brasileira, gerando emprego de uma maneira muito mais segura, se tivéssemos a FENEME. Mas para encerrarmos aqui a nossa conversa, Felipe Quintas, eu gostaria de saber de você o seguinte: a fuga de cérebros dos países periféricos para as grandes potências econômicas é uma realidade hoje. E eu pergunto a você, chegaremos a um ponto de segregação em que até para sermos nômades teremos que apresentar o currículo? Sim, nós na prática já estamos nesse ponto, mas uma coisa interessante a se observar é que a fuga de cérebros ela também tem um limite, né? Porque os países centrais também fabricam os seus cérebros, né? E numa intensidade ainda maior que os países periféricos, dada a maior capacidade das suas instituições técnico-científicas aí. Só aí na Suécia o KTH, o Instituto Karolinska, o Instituto Chalmers deve produzir aí uma enxurrada de engenheiros aí por ano. Então, até mesmo para o engenheiro brasileiro, por mais capacitado que ele seja, ele não vai ter espaço no mundo central. Não vai. Então, é mais provável que o engenheiro brasileiro dirija Uber ou vá catar lixo aqui no Brasil, né? Porque, no final das contas, o cosmopolitismo é uma ilusão, o nomadismo é uma ilusão. Cada um está condenado, pelo menos para a grande maioria das pessoas, está condenada ao país em que nasceu. Está condenada. Por isso que é preciso defender os valores da soberania nacional, do desenvolvimento nacional, da cidadania, que é sempre nacional, porque o país é um barco. Se esse barco está afundando, vai todo mundo afundar junto, né? Para ter direita, esquerda, para ter direitos, você precisa ter um país em primeiro lugar, né? Sem país você não vai ter nada, só vai ter uma massa de miseráveis lutando pela sobrevivência e uma minoria endinheirada fora do país com seus cupinchas internos, mandando todo mundo, enriquecendo às custas dessa miséria generalizada, né? E a classe média, né, que você mencionou na outra pergunta, a classe média
no Brasil, em qualquer outro país, ela é filha do desenvolvimento, né? Ela é filha do Estado desenvolvimentista, do Estado social. É preciso resgatar esses valores permanentes, né? E construí-los nas condições reais do século XXI. Né? Não é que existe um caminho sem volta, sempre há volta, né? Mas para isso é preciso direção e organização, e liderança. Né? Se não tiver isso, né? Aí que não vai ter volta mesmo. Felipe Quintas, eu quero agradecer a você por aceitar o meu convite. Espero que tenha sido o primeiro de uma série de novos encontros. Espero também poder promover um debate com você e o Egas Muniz Bandeira, que vai ser o meu próximo entrevistado, para que possamos falar um pouco sobre China, Europa e as Américas, né? América do Sul e América do Norte, para que possamos entender melhor esses movimentos políticos e econômicos que estão mudando. Estão mudando e agora de uma maneira muito explícita, com esse acúmulo das grandes riquezas, das grandes fortunas, em mais de 23%, somente nesse período da pandemia. Então, é algo que precisamos realmente aprofundar a discussão. Hoje falamos sobre a possibilidade da chegada do neofeudalismo como substituição, a transição aí do capitalismo para o neofeudalismo. Eu quero agradecer, Felipe Quintas, e espero que possamos encontrar outras vezes. Eu que agradeço, Wellington, pela oportunidade, pela ótima conversa. Estou disponível para futuras conversas, né? Sempre é uma oportunidade de ouro para expor ideias, aprender ideias, né? Aprender por meio do diálogo. Isso é muito importante e é necessário, porque a gente fala muito em reconstrução, mas a prática ela precisa estar guiada por ideias, por valores, né? Por fundamentos, porque sem ideias, sem valores, sem fundamentos, não se coloca nada em prática. Né? Então, o nosso trabalho é muito importante justamente por conta disso. Mais uma vez, obrigado, Felipe Quintas. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei aqui ao Portal Disparada com um novo vídeo, nova entrevista, ainda essa semana. Vou entrevistar o Egas Muniz Bandeira e também o líder político Roberto Requião. Um grande abraço e até os próximos vídeos.